Olá, meus queridos, graça e paz, tudo bem? Que a graça do Senhor, as misericórdias de Deus nos alcancem mais um dia. Louvamos a Deus por essa oportunidade que temos de meditarmos na palavra dele, de lermos e recebermos mais, daquilo que o Senhor tem para nós. Eu estava lendo um versículo muito conhecido e diz, está lá em João 8,32, que diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Queridos, este versículo, a gente fala ele sempre, na verdade, a gente tem o hábito de, às vezes, de dizer alguns versículos, de recitar, alguns versículos, essa palavra que eu estava procurando. E às vezes não nos aprofundamos no que quer dizer exatamente aquele versículo. "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Às vezes nós confundimos a palavra conhecer com ouvir falar, não é verdade? Mas uma coisa, outra coisa, outra coisa. Você conhecer alguém é você saber quem essa pessoa é você conhecer sobre ela, não é verdade? Você já conversou com ela, você já dialogou com ela, você conhece a pessoa, não é verdade? Agora, quando você ouviu falar de alguém, você não conhece, você simplesmente já ouviu falar. "Ah, eu já ouvi falar." Você conhece? "Não, eu já ouvi falar." Então esse versículo ele é bem profundo quando fala: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Ou seja, para a verdade ela surtir um efeito na nossa vida, para nos libertar, nós precisamos conhecê-la. Nós precisamos andar junto com ela, sabe? Nós precisamos não só ouvir falar, mas conhecer de fato e de verdade, para que ela nos liberte. Esse versículo ele segue dizendo, Jesus falando aqui, defendendo a sua missão e autoridade, esse é o tema. No versículo 36 diz: "Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Ou seja, que verdade é essa? Que nós temos e precisamos conhecer, não só ouvir falar. É Jesus. Essa verdade é Jesus, como ele diz também lá em João no capítulo 14, no versículo 6, que diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Então, além de dizer que é o caminho, é aonde nós precisamos andar. Se nós queremos um caminho, se nós precisamos de um caminho, e queremos ser libertos, e queremos essa verdade em nós, é nesse caminho que a gente tem que andar, que ele diz que ele é. "Eu sou o caminho." Aí diz: "Eu sou a verdade e eu sou a vida." Ou seja, a partir do momento que a gente conhece Jesus de fato e de verdade, nós começamos a andar por este caminho, e nele nós vamos ter vida, e vida em abundância, como diz também a palavra dele. Então, queridos, a gente vê a profundidade que existe nesta palavra. Muitas pessoas estão aí neste mundo dizendo que conhecem a Jesus, mas nunca conheceram de fato, de verdade. Somente ouviram falar de Jesus, mas nunca tiveram um relacionamento com ele, nunca andaram com ele, nunca soube o que ele pensa, nunca soube como é a mente de Jesus, o que ele pensa sobre nós, ao nosso respeito, o que ele requer de nós. Então, querido, esse conhecimento é algo profundo, é algo muito mais além. E as pessoas, elas recitam por aí esse versículo, até numa campanha que diz que foi feita aí: "E conhecereis a verdade vos libertará." Que verdade é essa? Essa verdade é a palavra de Deus. Essa verdade é a Bíblia. Lá no livro de 1 João, no capítulo 2, versículo 4, vai dizer assim: "Aquele que diz: 'Eu o conheço,' e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele."
aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Então, querido, é um processo. Aquele que diz que conhece a Jesus precisa guardar os mandamentos dele. Precisa guardar a palavra dele. Mas por que precisa guardar a palavra dele? Você já guardou alguma coisa, já guardou algum objeto na sua casa? E às vezes precisou desse objeto e foi lá e usou porque você o guardou? É exatamente isso que a gente precisa fazer com a palavra de Deus. A gente, quando ouvir a palavra de Deus ou quando pegar a palavra de Deus para lermos, nós precisamos pegar e guardá-la no nosso coração, escondê-la, escrevê-la na tábua do nosso coração. A própria palavra diz para que a gente não venha pecar contra Deus. E para que essa palavra precisa estar guardada? Para que quando nós precisarmos, ela esteja lá. É diferente quando você guarda a palavra de Deus e quando você não guarda. Quando você escuta a palavra de Deus e entra por um ouvido e sai por outro. É diferente quando você ouve a palavra de Deus, ela permanece aqui. Ela não sai para o outro lado, ela fica. Aí às vezes, quando você precisa, quando você está passando por um momento de luta, de tribulação, de angústia, quando você precisa ser confrontado, quando você está em pecado, você tem a palavra de Deus para te corrigir, para te purificar. A palavra de Deus está em você. Então eu volto a dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é Jesus, através da sua palavra e do Espírito Santo, quem vai nos libertar, quem vai nos tornar livres. Como nós lemos aqui, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, queridos, esse é o motivo de que muitas pessoas estão presas. Porque só ouviram falar de Jesus, não o conhecem. Porque se conhecem, precisam guardar os mandamentos dele e precisa vivê-los, para que assim encontre a liberdade em Cristo, para que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque se a gente diz que conhece ele e não guarda os mandamentos dele, nós estamos sendo mentirosos. E em nós não há verdade alguma. Consegue entender a profundidade dessa palavra? Entretanto, aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Porque a palavra de Deus, ela está em você, ela está no seu coração, sabe? Ela está se movendo dentro de você. E o amor de Deus, ele vai sendo aperfeiçoado dentro de você. Aí há crescimento espiritual, aí há vida, há fruto do Espírito. Então, querido, nós precisamos conhecer a verdade, para que a verdade, ela nos conheça, ela nos liberte. E Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem um Pai senão por mim. Nós precisamos conhecer essa verdade, nós precisamos andar por este caminho, para que a gente tenha vida nele. E essa vida é qual vida? É a vida eterna também. Porque ninguém vem ao Pai senão por ele, senão por essa verdade. Vou ter que espirrar, só um instantinho. Ai, amém. Vamos lá. Então, meus amados, vamos lá. Não vou cortar esse pedaço não, hein? Vamos lá, segura aí. Para que em nós verdadeiramente venha a ser aperfeiçoado o amor de Deus. Que coisa mais tremenda, querido. Então, se a gente deseja que o amor de Deus ele seja aperfeiçoado em nós, que a gente ame como Jesus ele amou, que a gente aprenda a amar como Deus é amor. Querido, esse é um caminho muito difícil de nós trilharmos. Mas quando a palavra de Deus ela está em nós conseguimos, porque é a palavra de Deus que está em nós, e não o pecado, e não as obras da carne, é a palavra de Deus, é a vida de Deus em nós. E é por isso que é aperfeiçoado o amor de Deus em nós, através da palavra de Deus. É impossível, meu querido, a gente conhecer a verdade e não sermos
libertos e não sermos livres. É impossível. Mas para isso nós precisamos conhecer. Então você vê que é um processo. Nós conhecemos a verdade que é Cristo Jesus. Nós somos libertos através da palavra, quando guardamos os mandamentos dele. Nisto, como diz a própria palavra, o amor de Deus ele é aperfeiçoado em nós e andamos como Jesus andou e aprendemos a andar como Jesus andou. Então é um processo que nós precisamos agregar à nossa vida, que nós precisamos colocar em prática diariamente. Se a gente não fizer isso, querido, cada momento, cada oportunidade que nós tivermos, de vivermos a palavra de Deus, se nós não vivermos, se não a praticarmos, nunca haverá um crescimento espiritual na nossa vida. A gente nunca vai crescer, a gente nunca vai amadurecer como cristão, a gente nunca vai evoluir na vida espiritual. Então, vai existir sempre uma oportunidade de nós exercitarmos a palavra de Deus, nós vivermos a palavra de Deus. Que cada vez que isso acontecer, a gente optar, a gente decidir por viver a palavra de Deus e praticar, nós vamos crescendo dia após dia na presença de Deus. Nós vamos conhecendo e prosseguindo em conhecer a Deus. Então é um degrau, é uma escada, né? Quanto mais a gente desce, é engraçado, né? Que no mundo espiritual, quanto mais a gente desce no degrau da humilhação, quanto mais a gente desce na presença de Deus, mais nós aprendemos, mais nós somos exaltados diante do Senhor. Essa é a verdade. Então, que tal a gente viver isso? Que tal a gente se atentar para isso? Quando surgiu o momento em que nós tivemos a oportunidade de mentirmos, nós escolhemos a verdade, sempre, falarmos a verdade. Porque a verdade pertence a Satanás, como diz a palavra, né? Ele é o pai da mentira, né? Como diz a palavra do Senhor. A gente optar por falar sempre a verdade. Quando surgiu a oportunidade de fazer o bem ou o mal, sempre o bem. Quando surgiu a oportunidade de caluniar, a gente não caluniar, fechar os nossos lábios e, se não tiver o que falar, cerrar os nossos lábios. Então, queridos, é sempre a oportunidade que vem diante de nós. E a gente vai amadurecendo, a gente vai escolhendo fazer o que é certo. A gente vai escolhendo andar segundo a palavra. E a gente vai resistindo às tentações, a gente vai resistindo a Satanás, como diz a palavra, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E a gente vai exercitando a nossa vida espiritual. É assim que funciona, meu querido. Se a gente ouvir a palavra de Deus e não praticar, tão simplesmente seremos ouvintes e zero praticantes. Então, todas as vezes que a gente escuta, que a gente ouve a palavra de Deus, como estamos fazendo agora, compartilhando, a gente precisa viver, a gente precisa colocar alguma coisa, pelo menos, que a gente ouviu aqui em prática, para que possamos amadurecer e crescer na vida espiritual. Amém, amados? Então, eu creio que é isso que o Espírito Santo ele tem a nos falar nesse dia. Amém? Então, não somente ouça falar de Jesus, mas o conheça. Tá? Ou conheça de fato e de verdade. E esse conhecimento é somente através da palavra de Deus. É somente ouvindo os mandamentos dele e guardando no coração. E pegando esses mandamentos e praticando e usando diariamente na sua vida, para que o amor de Deus seja aperfeiçoado em nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Foi uma palavra breve, mas que com certeza falou ao meu e ao seu coração. Amém, queridos? Então fique em paz, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. E até uma próxima, se Deus assim permitir.